Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br. Olá, poquezinhas e poquezonas. Esse episódio faz parte da maratona especial da Parada LGBT 2019 de São Paulo, que acontece no dia 23 de junho. Hoje, o nosso tema é dedicado às pessoas homossexuais, o G do LGBT. Este é um episódio em homenagem a Itaberli Lozano, Lucas Fortuna e a todas as vítimas de LGBTfobia no Brasil. Segundo o relatório da Associação Internacional de Gays e Lésbicas, há 72 países no mundo onde é crime ser homossexual. Destes, 13 prevêem pena de morte como punição. Apesar da homossexualidade não ser considerada crime no Brasil, aqui é o país onde mais se comete homicídios por LGBTfobia no mundo. De acordo com dados do Grupo Gay da Bahia, de janeiro a maio de 2019 foram registrados 141 casos entre assassinatos e suicídios de pessoas LGBTs. Em 2018, foram 420 mortes violentas, o que significa mais de uma pessoa morta por dia apenas por existir. Sobre nossos direitos no Brasil, por aqui, a homossexualidade deixou de ser considerada doença em 1985, 5 anos antes da decisão final da Organização Mundial de Saúde, OMS. Em maio de 2011, a união entre pessoas do mesmo sexo foi declarada legal pelo Supremo Tribunal Federal. E em 2013, foi publicada pelo Conselho Regional de Justiça uma resolução que permitiu aos cartórios registrarem casamentos. Entretanto, não há nenhuma lei nesse sentido. O que garante o direito é a chamada jurisprudência, que só pode ser revertida caso o Congresso aprove alguma lei proibindo o casamento homoafetivo. Ufa! Oi, poquezinhas, poquezonas. Depois dessa introdução, a gente continua aqui a nossa maratona da Parada LGBT de São Paulo, de 2019. E hoje o nosso convidado muito especial é o Vitor de Castro. Quem é? Sou eu. Quem é esta gay? É o Vitor de Castro, do Quebrando o Tabu e do Deboche Astral. Vitor, que casou Casei. recentemente. E não foi um casamento entre dois homens, foi um casamento gay. Foi um casamento gay. Pois é. Olá, Vitor. Olá. Tudo bem? Tudo bem. Olá pra você que está ouvindo. Olá. Posso fazer um ASMR? Olá. É meu sonho. É meu sonho fazer É meu ASMR. sono. Primeiro, obrigado por participar. Imagina, obrigado pelo convite. Seja muito bem-vindo. O podcast com o melhor nome da história, né? Eu fiquei com raiva de não ter sido eu que sabe quando você vê uma ideia muito que boa. É tudo, né? Muito bom, que isso. A gente recebe muito elogio do... Inclusive o trocadilho pessoal do Choque de Cultura retweetou a gente. Olha que mandou mensagem maravilha, pra gente. Foi Rolou incrível. reconhecimento. Que padrinhos, né, gente? Estamos esperando esse crossover, ia ser incrível. Nossa, isso é incrível. E eles são 4 também, né? São 4, Sim. Oh, meu my God. ia ser uma mesa É um maravilhosa. surubão gay. É a broderagem, a famosa É a broderagem. Na broderagem, cara. Vitor, a gente trouxe você aqui hoje pra gente falar sobre vivência G, né? Somos 4... O time original, o casting original, somos 4 homens gays. E como a gente tá trazendo discussão cada uma das letras da sigla, como a gente já tem já falou de vivências gays aqui em outros episódios, a gente trouxe você pra falar sobre, num geral, só que também pra falar sobre o casamento e histórias felizes, né? Porque também a gente precisa de histórias felizes, porque senão... Pelo amor de Deus, a gente né? endoida, A gente não né? sobrevive, São tantas narrativas, né, que a gente vê que são cagadas nesse sentido. Sim. E até meio que excluem a gente de estar fazendo parte dessa questão do final feliz como sendo algo hipotético. Claro, senão a gente só espera que a vivência possível homossexual é morte, Sim. suicídio, violência, Aham. não aceitação, né? E o vídeo do seu casamento emocionou muita gente. Eu fui um deles. Inclusive, fui assistir hoje de novo, quase chorei de novo no trabalho. Repostei hoje, né? Porque hoje é um dia, né? A gente tá gravando vocês vão ouvir isso aqui só em junho, mas a gente tá gravando isso em maio e hoje foi o casamento de um influencer aí muito famoso. Carlinhos Maia, gente. Carlinhos Maia casou hoje. O entendeu? casamento entre 2 homens aconteceu hoje pela primeira vez. Entre dois brothers. Se você está ouvindo isso em junho,
junho, estamos gravando no final de maio. Por isso que o pessoal tá falando hoje, mas já faz alguns dias, tá? Isso. Exato. Pra todo mundo se ligar. E É um aí, casamento entre brothers, tá? Só pra brothers, avisar. que teve os padrinhos são incríveis. Eu amei o Kevin e a Anitta. Incrível, né? Achei que eles iam entrar cantando, na verdade. Ainda bem que... Mas conta do seu casamento um pouco. Começa contando um pouco do seu casamento. Ai, o que você foi? quer que eu conte? O que é? Muita coisa. Casamento é muita coisa, né? Como- Vocês já casaram alguém aqui? Não. Não. Eu e José, a gente tá... Ainda não. Ainda não, mas a gente tá... Ah, vocês são um casal, vocês dois. Sim. Inclusive, você quer casar com... Meu Deus, Ia não ser faça tudo, isso já comigo, pensou? Ia ser demais. Um dia eu vou surpreender as foquezinhas e vou pedir o José em casamento aqui no programa. Meu Deus do Vou céu. fazer um alvivaço. Avisa pra gente gravar. Ah, é verdade, né? Porque senão vai ser só áudio, Só né? o áudio. Só Imagina mais, aqui, né? debaixo do astral. Saco, né? Aí Quer fica um casar momento de comigo? silêncio. Aí você não ouve mais nada. Aí o áudio falha e o José não responde. Então, enfim, né? Eu sou uma bicha canceriana, né? O casamento tem que passar pela minha vida em algum momento, né? Isso foi uma coisa que uma astróloga falou pra mim e que eu entendo. Eu sempre fui muito ligado a essa coisa toda da família, da casa, enfim, dos filhos, de ter um lugar pra que você possa construir alguma coisa junto, entendeu? Aí eu e o Vinícius, a gente tá junto há quase 5 anos já. E a gente fez uma viagem pra Vitória uma vez e tava uma noite emocionante, depois daquele sexo incrível, nós dois olhando pra lua. Aí eu pensei comigo, é um ótimo momento pra pedir em casamento. Agora. É agora, porque esse homem vai dizer sim e a gente vai transar de novo. Foi o que eu pensei. É isso, né? A expectativa baixa, né? Aí eu virei pra ele assim, a gente falando sobre como ia ser incrível se a gente envelhecesse junto. Aí eu olhei pra ele e falei, você quer casar comigo? E comecei a chorar, óbvio, né? Óbvio, né? Aí eu fiz, você quer casar comigo? Aí ele olhou pra mim e ele fechou a cara, ele mudou completamente. Parecia que eu tinha, sei lá, falado... Me dá seu rim, não sei. Aí, a hora que eu falei isso pra ele, ele mudou e ficou me olhando. E eu entendi que ele ia dizer não, né? Aí eu comecei a rir muito, muito. Meu Deus, chorei de rir. E ele não sabia como se explicar, assim. Não. Eu falei, tá tudo bem, tá tudo bem. No fundo, morto, entendeu? No fundo, acabado, carcomido. Mas por fora, assim, meu Deus. Aí, beleza, passou um tempo, a gente foi no show. Eu tô contando os detalhes porque são engraçados, né? Aí passou um tempo, Por a gente favor. foi no Rock in Rio, teve show da Ivete Sangalo, um show super emocionante, né? Meu Deus. E aí, depois dela cantar Quando a Chuva Passar... Ai, quando- amo. Essa aí- música é patrimônio nacional, devia Por ser favor, né? tombada. Não, e eu chorando, é óbvio, né? Porque eu tô sempre chorando nas histórias. Eu lembro E aí de eu- Canceriana, doida. Canceriano? Eu lembro de eu com 13 anos chorando, ouvindo Quando a Chuva Passar. Não tinha ninguém na minha vida, eu só chorava. Mas porque- tem você e é o suficiente, exatamente. né? Obrigado, alguém que me entende. E aí eu tava chorando e ele também, né? Ele também é canceriano, só vou deixar aqui o detalhe. Nossa, que fusão, né? Pois é. Aí ele virou pra mim, me virou e falou assim: você quer casar comigo? Aí eu olhei assim, né? Falei, você vai lembrar disso amanhã? Aí ele falou, claro que vou. Eu falei, você não tá brincando com a minha cara? Aí ele falou, não. Eu falei, você não tá bêbado? Ele falou, só fala se você quer casar comigo ou não. Aí eu falei, você acha que eu sou idiota? É óbvio que eu quero casar com você. Foi assim que foi pedir em casamento. Acho que eu sou idiota. Só que assim, né? Eu realmente lembrei no dia seguinte, né? Porque a partir do dia seguinte, eu já virei pra ele e falei assim, vamos já pensar numa data? Tava com os papéis na mão. Assim. É óbvio, né? A pessoa Já me tinha pede a em paleta de cores do casamento ali, ó. Eu Por gostaria de um favor. lilás. Mas eu já tinha desde os 17 anos. Eu só tava esperando alguém aceitar ou me pedir. E aí, eu falei pra ele, vamos marcar uma data, porque é isso, né? Eu vou contar pras pessoas que a gente vai casar, as pessoas vão perguntar na hora, pra quando? Sim. Eu vou falar, como assim, pra quando, né? Eu falei, não, vamos marcar. Aí a gente marcou. Aí começou todo esse rolê, né? Que casar é uma loucura, assim, tipo... A gente tem como sociedade uma visão romantizada do que é o casamento, Sim. do que é esse momento, sabe? A gente espera isso, é o final dos filmes felizes, é o final de todo desenho da Disney, menos Frozen, né? Que a sapatona ficou sozinha. Mas, então entrou tudo isso na minha cabeça e na dele também, né? Porque eu não fui o protagonista, né? Quer dizer, até fui, mas a gente casou, né? E aí, a gente foi junto, tendo que programar tudo.
como o casamento ia acontecer. Aí vem a parte mais interessante dessa história, né? Que é um casamento gay, né? Em quantos casamentos gays vocês já foram? Tipo, a gente tem... Nenhum. Eu fui um lésbico. Já é alguma coisa. Você já foi algum? Nossa, não, né? Não, eu nunca fui. Eu nunca fui também. Putz. Então, entendeu? Tipo, e eu também Meu nunca Deus, fui. o primeiro vai ser o meu. Você entende? Tipo, é isso que eu pensei também. Eu vou estar indo pela primeira vez num casamento gay e, assim, coincidentemente é o meu, entendeu? Aí eu fiquei pensando, tá, o que precisa ter? Ou o que tem que ter nesse casamento? Aí a gente decidiu que a gente ia dividir... É isso mesmo? É pra eu contar a história? É isso mesmo? Claro. Não, que às vezes eu me empolgo, aí vocês têm que me cortar, isso mesmo? tá? Não sei. E não é ao vivo também, é uma coisa dita, né? É isso. Tá, aí ele... tudo bom? Me perdi. Vocês uma estavam loucura. planejando. Esse é o A primeiro gente vai casamento planejar. gay. Exato. Isso. Aí, primeira coisa que eu decidi... Primeira coisa que nós decidimos... Tem que falar, né? Protagonismo, Fica né? feio, né? Pra não falar que... Não, mas a primeira coisa que a gente decidiu foi que o casamento no civil seria feito separado. Porque eu falei, eu não quero uma porra de um juiz, uma juíza no meio, sendo que eu nem o conheço, assim. Tipo, por que você vai fazer o casamento, entendeu? Eu falei, não, a gente vai casar no civil, porque eu acho importante, a gente precisa fazer número, entendeu? A gente precisa mostrar que gays casam, e é isso aí, já que tem uma lei, a gente vai usar essa lei a nosso favor. E, coincidentemente, né, era a época da eleição, a gente casou em agosto, então já tinha esse fantasma, esse demônio que depois ganhou a eleição e ele já tava aí, né? E aí, falei, não, então vamos casar no civil e depois a gente faz uma cerimônia e eu quero ter direito a uma festa, eu quero dançar, eu quero convidar 300 pessoas, porque daí, o que eu entendi? Eu queria ter um casamento, já que eu nunca tinha ido num casamento gay, eu percebi que 98% das pessoas que eu ia convidar também nunca tinha ido. Então, a gente quis, de alguma maneira, mostrar para essas pessoas que o casamento gay ele é um casamento normal, só que muito mais legal, entendeu? Como tudo. Como tudo, né? Balada. Com licença. E aí a gente falou, não, então vamos fazer esse casamento acontecer. E aí começamos, já que a gente tirou o casamento civil do rolê, né? Desse momento, da cerimônia e tal, a gente começou a se perguntar como esse casamento tem que acontecer, não é? Aí eu falei, vou pesquisar pra ver como gays casam. Joga no Google, como gays casam. Casamentos gays. Deixa eu assistir aqui. Que tristeza, né? Uma tristeza. Porque assim, primeiro que, né, todos brancos, não se vê gays negros casando. Não se vê, isso não existe. E aí eu falei, ok, né, vamos a partir disso. Todos os casamentos chatíssimos, todos que eu vi, com todo respeito, né? Talvez tenha alguém que está aqui ouvindo e que, de repente, né, casou e foi chato. Desculpa, o meu foi legal. Aí, todos os casamentos muito chatos, por quê? Reproduz-se o casamento heterossexual num casamento gay. Entendeu? Heteronormatividade. Total. Então você vai ver assim, os padrinhos, todos homem e mulher. Aí assim, a mãe entra com o noivo, aí a mãe entra com outro noivo. Aí entra, aí tem alguém esperando. Aí assim, os noivos quase não falam um pro outro. Sabe, uma coisa muito estranha, outras pessoas falam, aí tem toda aquela formalidade. Eu falei, meu Deus, se for pra ter isso, prefiro não ter, entendeu? Aí eu falei, não, vamos fazer diferente. Eu falei, não, nós falamos. Vocês entenderam, né, gente? É isso. E aí a gente começou a fechar como seria a cerimônia. Entendeu? Então a gente fez a cerimônia, no fim das contas, ser a nossa cara. Então, foram amigos nossos que fizeram a cerimônia. Eu e ele falamos juntos para os convidados, para agradecer as pessoas por estarem lá, para também mostrar para elas o quanto era importante elas estarem ali naquele momento específico que era político. Sim. Entendeu? O casamento começou com um amigo meu que foi o padre, não sei quem é essa pessoa. Cerimonialista. Que cerimonialista faz um pouco mais. Ele foi o cara lá, na frente. Cerimonialista cuida de outras coisas. Cuida dos né? convidados. A gente teve isso aí também. Podre de chique. Que quer, ainda bem que eu não paguei. Aí, a gente... O nosso casamento começou com esse meu amigo perguntando para as pessoas, em quantos casamentos gays vocês já foram? Assim, ele falou, vocês... Quem aqui está vindo num casamento gay pela primeira vez, levante a mão. Todo mundo levantou, entendeu? Isso foi o começo. Foi tipo, boa noite.
quem tá vindo, entendeu? Bem-vindos ao meu TED Talk. Exatamente. Assim começou, entendeu? E aí, quando ele perguntou isso e todo mundo levantou a mão, foi lindo, porque as pessoas entenderam naquele momento que tudo ia ser diferente, entendeu? E aí, eu e o Vinícius, a gente passou o dia inteiro juntos, foi uma coisa que a gente decidiu, que não tinha por que a gente se separar e a gente se encontrar só na hora. Se é um dia tão importante na vida do casal, por que o casal não vive isso junto, entendeu? Então a gente se arrumou junto, a gente foi pro hotel junto, pra se trocar junto, a gente chegou junto, a gente esperou pra entrar junto, todo esse momento noiva, assim, que, sei lá, eu nem imaginava que era assim, mas que você tem que ficar esperando atrás da porta, pra porta poder abrir, sabe? Fica um cerimonialista falando, espera. Tudo isso a gente viveu junto. Então quando a gente entrou junto, as pessoas não esperavam que a gente fosse... Meu Deus, sabe, em quantos casamentos você vai que os noivos entram juntos? Isso não existe. Sim. Então a gente conseguiu, na cerimônia, ressignificar o casamento, entendeu? Mostrar para as pessoas que, na verdade, o casamento nada mais é do que a união. Mas você não acha que tem também, quando as pessoas elas repetem uma cerimônia padrão heteronormativa, vou dizer assim, elas estão num sentido de ocupação de um espaço? Porque tem um amigo meu que casou muito recentemente, a gente começou a conversar isso num grupo de amigos que a gente tem. E aí uma amiga minha, que ela é hétero, mulher e tal, ela chegou assim pra mim, eu tenho uma dúvida quanto a isso, como é que fala? Se é companheiro, se é marido, se é esposo? Aí eu disse, olha, né? Aí eu falei pra ela assim, que tipo, tem muitas nuances, isso eu acho que depende de cada pessoa, né? E aí esse meu amigo que casou recentemente, ele falou pra mim, ele falou no grupo assim, a gente optou, por exemplo, no casamento, a fazer um casamento padrão, vamos dizer assim, onde eu entrei primeiro, depois o Thiago, meu marido, entrou depois, e depois a gente... e aí a pessoa que fez a bênção, que foi uma amiga nossa, falou como padre, disse agora pode beijar o noivo, enfim, porque a gente tinha essa intenção de ocupar um espaço. E aí ele falou que para ele tudo bem. Quanto a isso, você não acha que também tem essas questões? Eu acho que é uma escolha do casal, né? Sim, claro. Quem casa é só o casal. Sim. E a gente só assiste, né? Na claro. verdade. Então, no nosso caso, a gente quis subverter. Porque... Não, eu achei incrível, tá? Tudo bem. Mas a gente quis porque... Eu fico pensando, de qualquer maneira, já somos nós ocupando esse espaço, entendeu? Sim. Já é um casamento fora do padrão. Não importa o que a gente faça ali, já é um casamento fora do padrão. Ainda é, né? Ainda vai ser por muito tempo, né? Entendeu? Enquanto o padrão existir, a gente vai ser o fora do padrão. Então, o que a gente ficou pensando, e foi por isso que a gente chegou nessa formatação de cerimônia, é que já é fora do padrão, a gente pode fazer... tudo do jeito que a gente quiser. Porque, de qualquer maneira, a gente já está ocupando esse espaço. De qualquer maneira, para as pessoas que estão acompanhando isso, seja na hora, ou seja depois, vendo foto, vídeo, enfim... essas pessoas já estão sendo obrigadas a colocar aquilo na cabeça delas. Tipo, gays casam. Sim. E o casamento é assim. Então, eu entendo... Porque até fica uma coisa assim, né? Tipo, é igualzinho o outro casamento. O que eu discuto é que eu acho que o problema não é gays casarem assim. O problema são as pessoas casarem assim. Entendeu? Porque na minha cabeça não entra a noiva, o noivo não ver a noiva antes. Ele tem que ver na frente de todo mundo. Sabe? Eles não entra na minha cabeça o pai da noiva ter que entregar ela no altar. É realmente estranho. Isso vem de uma raiz que a gente sabe, Então, né? isso se você for ver historicamente como o casamento foi criado. É uma construção extremamente machista, que a mulher é uma propriedade. Os noivos não falam. Gente, isso é absurdo. Os noivos não falam num casamento padrão. Eles só falam assim, ó. Eu, fulano... Sabe, ele repete alguma coisa. Então, eu fiquei pensando assim, qual é a vida que os casamentos têm? Eu comecei a discutir isso na minha cabeça. Tipo... O casamento é um momento muito bonito. Eu pego na sua mão e eu falo assim, na frente de todos os nossos amigos, família, e eu falo assim, eu amo você. E na frente de todo mundo eu estou dizendo que agora nós vamos formar uma família. Isso é lindo. Tipo, não precisava de mais nada. Bastava um chegar no outro, falar isso e ir embora, entendeu? Mas a gente colocou tanta coisa que a gente transformou o casamento primeiro numa indústria e segundo numa indústria chata, que dá numa cerimônia chata, que eu assisto quase dormindo e pensando, aonde está o amor, onde está a vida? Estamos celebrando o que exatamente aqui, entendeu? Então,
eu, por discutir tudo isso, e eu e ele, né? Mas é porque eu trouxe essa problemática. Por a gente discutir isso, que a gente percebeu que o nosso casamento era uma oportunidade. Tipo, vamos oferecer pro mundo o tipo de casamento que a gente acredita que deve ser. Então, a gente formatou o casamento da maneira que era a nossa cara, entendeu? Tipo, ninguém mais vai poder casar daquele jeito, porque é a nossa cara. Se quiser casar, tá casando do jeito de outra pessoa, entendeu? E, ao mesmo tempo, aí só saindo do casamento entre pessoas do mesmo sexo, mas em seguida uma amiga minha casou. Uma das minhas melhores amigas, assim, casou uns meses depois. E ela teve o casamento, assim, padrão do começo ao fim, tipo revista. E eu questionei ela, pra ela, entendeu? Tipo, na miúda, assim, né? E eu percebi que pra ela, se ela não casasse assim, não valia, entendeu? Porque o casamento, ele é um sonho pra muita gente. Então, pra você realizar esse sonho, então eu preciso entrar com a minha mãe, senão não é um sonho. Eu preciso estar de branco, senão não é um sonho. Eu preciso ter casais heterossexuais pra... Vestidos iguais, senão não é um sonho. Eu tenho que ter uma festa, senão não é um sonho. E daí, eu entendi que, assim, o buraco é muito mais embaixo, entendeu? Sim. Tipo, pra gente, foi meio fácil quebrar com tudo isso, porque Porque a gente já vem de uma história de que tem que... amor, até 5 anos atrás não podia nem casar. Então, a Exato. gente vem de uma ideia de onde a gente não pode fazer nada. E aí, a gente vai criar... A gente já é, tipo... Na sociedade que a gente vive, já é disruptivo total. Só por existir, né? Mas é que Sermos, casa muito com o lance da maneira como as pessoas entendem o amor em si, sabe? Eu acho que desde da construção do relacionamento, do entendimento do relacionamento, isso já vem numa problemática muito grande de como as pessoas entendem. Porque, por exemplo, se você pegar comunicação básica, assim, sabe? De brincadeira. Tipo, essas camisetas que são casamento e game over, sabe? Que muito hétero usa. Sim. Inclusive, um amigo meu tava falando hoje sobre ele buscar um buffet no qual ele ia casar. E aí ele usou um termo que foi muito bad, mas assim, eu falei, não vou ser a tia problemática, né? Que fica problematizando tudo que o povo fala, mas ele falou sobre, tipo, se amarrar, mas no sentido negativo, sabe? E eu fico pensando muito nisso, tipo, a construção do casamento padrão, lógico que existem, né, diversas nuances aí, mas geralmente ela parte da mulher, que é o ponto interessado e que quer ter o sonho, e do homem que tá sendo amarrado. E isso é muito duro, né? Total. Quando você vai falar de amor e de, tipo, relação e construir família e futuro. Por que você tá começando uma relação que você já tá falando que você tá sendo enforcado? Exato. E, tipo, por que esse é o tipo de mentalidade na hora de você pensar numa família? Eu achei muito lindo isso de você resolver escolher a maneira como você vai narrar essa trajetória, sabe? Eu acho que isso tem o quê de inspirador de realmente fazer a diferença. E entra outra coisa, rapidinho, só pra voltar no que o Hilário falou do amigo dele. Tipo, o amigo dele, ele queria fazer aquilo como um ato político. Só que tem muito casal gay, muito casal de lésbicas, que eles fazem a reprodução pela reprodução mesmo, porque querem... Não, nem percebe que tá fazendo. nem fazem. Como o amigo do Hilário fez, ele fez por um ato político. Então aí já tá na cabeça dele que é por uma outra história. O que rola também é isso, sabe? É na sua cabeça o que tá acontecendo, por que você tá fazendo isso. Você tá repetindo um padrão porque você quer ser o, sei lá, mais próximo do heteronormativo possível, ou você tá querendo fazer isso mesmo pra mostrar que você também pode levar o seu pai e a sua mãe com você no... Mas vocês não acham que, tipo, todo casamento LGBT, ele é um ato político em Sim, si? sim, Independente sim. Da formatação. Independente da formação Não, da pessoa. claro. Tipo, o casamento do Carlinhos Maia, tô dando nome aqui, tá? Já falaram. O casamento do Carlinhos Maia, por exemplo, ele ficou falando que não era um casamento LGBT, um casamento de 2 homens, não um casamento gay, não é isso, nessa militância, blá, 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 blá. O Paulo Gustavo tinha feito isso antes também. Paulo Gustavo, inclusive, antes disso, eu acho a militância LGBT chata. Falou isso, ele deu declarações mil sobre isso. Aí o casamento dele rolou lá, né? Foi capa de revista e tal, blá, 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 não teve beijo, não teve nada, não era um casamento militante também, ele disse. Aí logo em seguida, quando ele fez o caso da barriga de aluguel, que ele contratou uma barriga de aluguel pra ter o filho Que junto ela com o marido perdeu e tal, e ela depois. perdeu, ele foi atacadíssimo nas redes sociais.
atacadíssimo. Eu entrei na página dele do Instagram e tinha um monte de comentário de crente, assim, dizendo... crente não, evangélico, pessoas que, enfim, né? Os evangélicos lá dizendo que isso foi obra de Deus, colocava o versículo da Bíblia, não sei o que, sei o que lá. É um absurdo isso. E aí o Paulo Gustavo, ele foi amparado pela militância LGBT. Olha só. E aí Olha só. ele foi e agradeceu a militância LGBT. Pretends to be shocked. E aí ele foi e agradeceu a militância LGBT. E aí várias pessoas foram lá e começaram a falar, tá vendo? Sabe naquela época que você tava aqui dizendo que você não era militante, não sei o que, não sei o que? Seu casamento ali era um ato político. Agora você percebe que você foi extremamente atacado num momento de fragilidade extrema. Não, eu não discordo que é... Não, eu sei. Tipo, um ato político. Eu acho que o do Carlinhos Maia é um ato político. Sim. Ele pode renegar o quanto ele quiser. Mas são dois homens É um casando. entendimento. São dois né? homens casando. E assim, é um casamento que, querendo ou não... Parou o país. Muitas pessoas pararam pra ver o casamento do Carlinhos Maia. Muitas pessoas... Foi transmitido, né? tem a live, muita galera da massa que acha que não tá. Que acha que militância LGBT ou qualquer tipo de militância é um lixo. Parou pra assistir o casamento do Carlinhos Maia, deu like lá, falou muito bem, isso mesmo, não temos que dividir entre gays e héteros, blá blá blá, aquele discurso todo lá do humanismo que a gente já sabe. Eu acho que é uma militância. Só que o que difere aí é a mentalidade do casal, entendeu? Tipo, aonde você está colocando a sua cabeça. Então, tipo, os seus amigos, por exemplo, que casaram, eles estavam ali por um ato político, eles sabiam. Tem gente que só acha que tá fazendo o esperado da norma. Tem uma coisa assim que a gente tem que saber qual é o nosso corpo, né? E como esse corpo é visto na sociedade. Acho que todo mundo tem que saber, né? Independente de quem você seja. Você tem que saber se você tem privilégios ou não tem privilégios, né? Por N motivos. Quando eu vejo pessoas que querem negar esse tipo de coisa, tipo quando o Carlinhos Maia diz que é um casamento só entre dois homens, não é um casamento gay. Ou quando o Paulo Gustavo, tipo, opta por isso. Eu acho que essa pessoa, ela tá negando qual é o espaço dela na sociedade. Sim. Quase assim, tipo, peraí, você tá agindo como se a gente vivesse numa sociedade extremamente justa. E não é isso. Não é. Entendeu? Então, assim, você não fuja dessa responsabilidade. Então, é isso que eu trago um pouco, porque eu acho que a gente tem essa obrigação social, entendeu? Muito difícil falar em obrigação, porque quem sou eu para dizer o que as pessoas devem fazer? Sim. Mas eu acho que é uma obrigação social quando você pensa, eu sou um homem, vou casar com outro homem. Aí você tem que pensar, tá, isso é um casamento gay? Isso diz alguma coisa numa sociedade, num país governado pelo Bolsonaro? O que é um homem casar com outro homem? Eu acho super um ato político. O Carlinhos Maia, o maior Instagrammer do Brasil, segunda maior conta do mundo, é gay e casou com outro cara e fez uma live que deve ter tido milhões de acessos. Entendeu? Num país governado pelo Bolsonaro. Então, assim, isso diz alguma coisa. Quando essas pessoas... Mesmo que ele não saiba, né? Mesmo que ele queira Mesmo negar. que ele não queira, tipo, né? não importa o que ele acha sobre isso. Ele até entendeu? declarou que que muitas das declarações dele era porque ele não se importava com a militância LGBT, porque a maioria do público dele é hétero. Sim. E aí eu disse, então isso explica muita coisa, muitas das atitudes que ele tem ali, né? Além de, tipo, todo o resto, mas assim, todo o background anterior, mas as coisas que ele tem ali, né? Então ele tá muito preocupado em satisfazer uma visão, a meu ver, né? Uma visão do LGBT pra heteronormatividade, pra heterossexualidade, do que se importar mesmo com o ponto de, tipo, sou o maior Instagrammer do Brasil, tô fazendo uma live pra milhões de pessoas, muita gente tá vendo, tá acompanhando, e é totalmente transgressor, porque são dois homens se casando aqui, né? Então, mas ele não percebe o quão transgressor ele é. Porém, não faz diferença, né? Sim. Tipo, ele não deixa de ser transgressor por conta Sim, disso. exatamente. Isso não deixa de ser um fato. Eu acho muito legal, independente de quem ele seja, eu acho muito legal que isso esteja acontecendo agora, sabe? Maio, que é o mês das noivas, né? O mês dos casamentos. Então, até isso, né? Sim. Ele resolveu casar. Então, assim, tipo, quando você olha e fala, ok, ele só usou casais heterossexuais, não teve beijo, eu acho que é um absurdo, tá? Isso aí eu acho que é errado mesmo, isso aí... Pra mim, teve assim, uma pegadinha
pegadinha no casamento, que entrou uma noiva. Chegou no altar e entrou uma noiva. Meu Deus. Isso foi uma pegadinha, Foi uma isso? pegadinha. Nossa, que Bacana. engraçado. Nossa, todo Aí- mundo riu. Achei. Deixa eu- Mas pera, foi pegadinha... porque, né, o humor pegadinha. das pessoas é um pouco Porque aleatório. ele é humorista, pegadinha. Foi uma pegadinha. Ah, ele é engraçadão mesmo. Ele é brincalhão assim mesmo. A gente vai achar que é a pegadinha. Já a gente fala. Mas, enfim, eu acho que independente disso, a maioria dos casais homossexuais optam por casar dentro das normas todas, dentro dessa formatação morta, porque essa é a única opção dada para as pessoas quando elas vão casar. Essa é a única opção dada para os casais heterossexuais, e a partir do momento que você você vai casar, as pessoas te encaixam nisso e falam, ok, então um tem que estar de branco, então a mãe tem... Sabe, já vem com todas as regras. É porque a gente tem que assumir uma coisa. A gente vive numa bolha onde as pessoas elas são desconstruídas e elas pensam, têm pensamentos progressistas e elas são da militância e tal. Só que a gente tem que entender que assim, a maioria, principalmente nós a maioria G, eles ainda seguem os padrões, eles ainda têm a síndrome de vira-lata de procurar aceitação heterossexual, de se moldar. Tem muito gay pet ainda. É, pet de gay hétero, pet. infelizmente, Tipo, tem muito infelizmente. gay que procura essa aprovação hétero e que e, por exemplo, a gente viu recentemente o lance que aconteceu da Lorelai Fox, que ela tava falando sobre os casamentos, não, os namoros abertos, assim, né? Tipo, os relacionamentos abertos. Que muita gente, muito gay, acha que relacionamento aberto é promiscuidade. Sim. E aí a gente cai no mesmo molde, que é assim, não, então só vale o modelo cristão inventado pra heterossexuais, homens traírem mulheres e mulheres serem submissas. Então, tipo, só vale isso, sabe? Sim. Então, ainda a maioria de nós gays aí no mundo afora, ainda tem muito essa síndrome de vira-lata com hétero. Então, com hétero. e é isso que eu acho que é um desperdício, assim, sabe? É muito desperdício. Porque a gente que já veio diferente Sim. desse padrão, a gente tem tudo pra quebrar todos os padrões. Sim. Entendeu? Tipo, foda-se tudo isso, entende? Ser diferente é assumir que é diferente. Exatamente, porque assim, não tem nada de errado, sabe? A gente fica nesse papo... que eu acho escolar, sabe? De falar, não somos todos iguais. Teu cu, a gente Não é muito somos todos diferente. iguais, sim. O fato da gente ser diferente é o que faz tudo ficar legal, entendeu? O dia que for tudo igual, isso aqui vai virar uma merda. Então eu fico pensando, nossa, uma merda, me né? exaltei. Entendeu? Vai ficar pior. E só é ruim porque as pessoas ficam tentando colocar tudo numa normatividade. Entendeu? Então, tudo tem que ser hétero, tudo tem que ser do jeito que era cristão há 3.000 anos atrás. Ninguém não, né? Mas, assim... A grande massa não se questiona nas coisas, né? Tipo, por que eu vou fazer esse casamento dessa forma? Ou por que eu tô agindo assim? Por que eu preciso ficar abaixando a cabeça pra um homem heterossexual? Eu não vou fazer isso, entendeu? Então... Eu acho que, ok, né? A gente... É o que eu falei, né? Que eu vivo passando pano pra um monte de gente que eu fico tentando entender a empatia, né? Uma coisa linda. Você fica tentando entender a pessoa, de onde ela veio, não. Amigo, se a pessoa não tem o mínimo de empatia, eu não tenho nenhum por ela. Eu sou eu muito consigo escorpiano entender, nesse entendeu? sentido, sabe? Não, então eu tenho meu coração um pouquinho melhor que o seu. Mas então assim, eu entendo as pessoas, etc. Só que até certo ponto, entendeu? Porque de resto eu falo assim, além de eu achar que é violento pra própria pessoa, é violento você ser um gay que fica se colocando num lugar abaixo, entendeu? Ou não, eu tenho que me dar ao respeito. Que história é essa? Eu já acho super violento. Mas, para além disso, eu penso, bicha, melhore. Melhore. Você tem quase um dom, sabe? Você veio numa sociedade que é totalmente heteronormativa e você não é heteronormativo, você não é hétero numa sociedade dessa. Não negue isso, sabe? Use isso pro bem, pro seu bem, pro bem das pessoas, entendeu? Mostra olha pras pro pessoas... lado, sai do seu campinho de privilégio, porque a gente sabe que a maioria das pessoas que pensam assim, elas são tipo Carlinhos Maia e Paulo Gustavo, que são cercados de dinheiro, de... Mas sabe o que eu vejo nisso? Eu vejo isso como, por exemplo, tudo isso que a gente tem hoje de padrão é tudo construção. Né? A gente entende o casamento dessa forma, a gente entende o processo cerimonial dessa forma. A troca de alianças também né? Porque, querendo ou não, acaba sendo tudo uma construção.
se ninguém para pra virar e realmente entender o porquê dessas construções, do tipo, fazer mesmo o rebuscado de, tá, por que eu tô fazendo isso desse jeito? A gente, de fato, não evolui. E é exatamente isso, sabe? Ninguém para pra entender o porquê que isso foi construído desse jeito. E são construções em cima de construções. E aquela coisa, já entra no modelo... Eu tava conversando isso até com meu namorado hoje. A gente tava falando sobre o quanto é opressor o sistema de todo dessa questão do casamento, porque chega, sei lá, dependendo da relação heterossexual, formalizada, tipo, né, tradicionalzinha, chega um dado momento dos seus 20 e pouco que você tá pensando em casar. Você tá pensando em casar, ter família, não sei o quê. Pra que, sei lá, até os seus 30 anos você tenha a sua família já estruturada e começando a viver esse tipo de vida. Porque senão você é um fracasso. Exato. Se esse modelo de vida já passa pela vida das pessoas e é uma construção que acontece com base no que você falou de religião e preceitos e tudo mais, quando vai pro casamento é pior ainda, porque literalmente tipo a festa da tradicionalidade, sabe? Tipo, é muito... E você vê, não para no casamento, né? A partir na semana seguinte do casamento já começaram a me perguntar quando é que a gente vai ter filhos. Jura? E aí você tem que comprar casa, você tem que ter carro. É porque é o roteiro, né? A gente nasce com roteiro. nasce com roteiro. É o e aí roteiro. Tem que ficar seguindo. Você tem que tudo, fazer os checks, senão, sabe? Você tem que Vai pegar e checando falar, tudo. fiz isso aqui, fiz isso aqui, fiz isso aqui. Então, pra mim, e é lógico, né? A gente não tem como fugir de tudo isso. Você vê, tipo, eu tô falando tudo isso, as bichas têm que se empoderar, mas eu casei, né? Tipo, e tem gente que fala pra mim, nossa, acho que casamento é uma coisa tão cafona. Só que assim, pra mim, então é isso, né? Eu quis casar como um ato político. Falei, tipo, quer dizer, eu queria casar porque eu sou uma princesa. Eu convenci o Vinícius a casar pelo viés político, entendeu? E daí eu falei pra ele, imagina, olha como ia ser legal se a Não, gente... e outra, tá lá, eu posso. Eu vou. Exato. Não, e posso dizer assim, foi muito legal. Mas peraí, vamos então vou fazer uma provocação aqui. Senhora tá aqui. Você casou naquele rolê depois do Bolsonaro, que um monte de gente diz, vamos casar porque vai acabar nossos Não, direitos. eu casei antes. Você casou Essa antes? modinha veio depois. A modinha veio depois. Tô brincando, Sim, eu não, entendo essa Trendsetter. Esse momento, né? Mas como é que você acha? O que é que você acha da galera que casa? Porque a gente teve aqui um programa que a gente fez com o Beto de Jesus, que é um militante bem antigo da militância LGBT. Ele foi presidente da Parada LGBT durante muitos anos, acho que uns quase 10 anos, né? Que ele foi presidente da Parada e da Associação da Parada, né? E ele falou assim, eu acho que assim, as pessoas casaram muito num impulso, num medo... Pra que vocês precisavam casar, entendeu? Pra segurar um direito ali ou aquilo. Ele falou isso, né? E ele tava assim, ele falou aqui pra gente, tipo, eu tô contando agora que daqui a 6 meses vão começar os primeiros divórcios. E como isso vai ser usado, entendeu? Pra combater, pra nos combater, pra combater contra, a LGBT, pra ser usado contra. Como isso vai ser usado, entendeu? Se também não existe também um oba-oba e um medo generalizado, as pessoas querendo fazer umas coisas, o que é que você acha? Olha, eu tenho um casal de amigos muito próximos também que casou em dezembro, né? Então foi nessa mesma onda, resolveram casar assim que o Bolsonaro ganhou, etc. Eu acho muita coisa sobre isso. Primeiro que eu acho ótimo, né? Que números, né? Números. Então, assim, independente de quando foi esse casamento, se você fizer um levantamento de quantos casais gays existem formalizados, esse número é muito maior por conta disso. A gente vira estatística por uma coisa boa. Por uma coisa boa, né? Chega de contar número de morte. E então eu acho que isso é uma coisa boa. A segunda é que eu entendo essas pessoas. O coração da empatia. Eu entendo essas pessoas porque a vitória do Bolsonaro foi uma faca no meio do meu cu, né? Sim. Então, assim, tipo, é uma coisa que eu não esperava que acontecesse, né? Não sei se eu fui muito poliana. Não, mas ninguém. Eu não esperava. Assim, lá então... por setembro, a gente já tava bem Não, quando chegou, né? passou o primeiro turno, eu falei... acho que a coisa vai... No dia da votação do segundo turno, eu tava assim, vai virar, caralho. Eu também. Até o fim, Não, né? eu tava muito... Vira a voto, que isso. Não, eu tava muito confiante. Mas, então eu entendo que quando eu tava acabado, né? Quando passou. Eu até hoje ainda me recupero, sabe? Eu vejo esse cara falando como presidente, ainda me... Sabe, eu demoro pra aceitar que isso ainda aconteceu, sabe? me acostumei até hoje. E ainda é junho, né? Junho do primeiro ano, né? Então, ou seja, né? Mas, né, vamos contar aqui, né? Quem sabe? E aí, não sei, né? A deusa pode abençoar. Aí, então eu entendo essas pessoas também, porque assim que passou o segundo turno, eu escolhi qual país eu ia morar.
Entendi. Entendeu? Mas você entende Então, também que isso é um privilégio? De poder escolher um país pra morar? O quê? Ah, não, mas isso não quer dizer que eu tenho dinheiro pra ir. Ah, tá? não, sim. Então Eu só tá. escolhi Ah. pra qual país eu ia morar, mas assim, Ah, igual não, criança não falando, quer fosse. eu vou pra Disney, mas eu não tenho dinheiro. Então eu só, tipo, falei, qual país, entendeu? Mas, então eu entendo essas pessoas todas, eu acho que não tem problema nenhum se, não, vão aparecer divórcios. Claro que vão aparecer divórcios, são casais se divorciam, entendeu? Então a gente também tem que ter... A gente também tem que ter essa força de peitar, de bancar isso, de falar, ok, a gente vai casar, a gente vai separar, a gente vai adotar, a gente vai... Porque entendeu? quando casal hétero casa e divorcia, Pelo amor de foda-se, Deus, né? sabe, Eu acho assim. que isso é o de menos, na real. assim. Exato, então assim, tipo, eu não ligo muito pra isso, porque eu falo, ok, a gente não tem estatística de separação, e a gente vai ter essa estatística, pra mim vai ser só isso, entendeu? O que vai ter de divisão de bens, viado deixando... Assinatura da Smart Fit. Pra quem fica... Assinatura da Smart Fit é minha! Pra quem fica o Yorkshire, né? Vai ser ótimo. Pra quem fica com coleção de CD da Madonna. Da Madonna. Ah, é Exatamente. comigo. Entendeu? Mas eu sou super a favor que as pessoas casem e que sejam muito felizes. Porque sejam felizes, né? Não precisa nem casar pra isso. Mas assim, que elas... realmente, se você tiver vontade de casar, né? Você que está ouvindo agora, tudo bom? Se você tiver vontade de casar, tem que casar. Casar é uma coisa muito cara. Porque é uma indústria, então, assim, você tem que ficar o tempo inteiro... Parece aquela cena do Matrix, sabe? Você fica o tempo inteiro desviando das coisas que vêm chegando, porque todo mundo tenta te colocar uma coisa mais cara. Você tem que ficar de olho, porque se você piscar, o cara te cobrou 300 vezes mais do que ele cobraria, entendeu? Mas foi a melhor noite da minha vida. Pra mim, valeu muito a pena, porque por ser um casamento gay, acontecer dessa maneira e tal... Assim, foi uma bomba de energia positiva, sabe? Isso que você estava falando no começo, das coisas boas, né? A gente tem coisas para celebrar como gay. Então, eu acho que a gente celebra a nossa vida, a gente celebra a nossa sobrevivência, a gente celebra a gente ter chegado até aqui, a gente celebra a gente ter o direito de casar, a gente celebra que eu e o Vinícius podemos ser um casal, sabe? A gente pode morar na mesma casa, a gente tem um papel assinado dizendo que nós somos um casal. Então, isso é uma vitória, sabe? Assim, Tem o mesmo plano de saúde. ainda não, mas podemos, né? Então, assim, a gente pode ter o mesmo plano da Smart Fit, né? A gente pode ter essas coisas todas. E eu acho isso muito legal, porque são vitórias. Nada disso seria possível há 10 anos atrás, entendeu? Tipo, nem tô falando de muito tempo. Sim. Sabe, há 15, há 20 anos atrás, imagina. Até essa história de chamar de companheiro, né? Eu Sim. acho isso uma homofobia sem fim. Porque assim, ó, não é meu companheiro, é meu marido. É porque tem uma discussão aí, esquerda versus discurso da esquerda, mais o que significam as palavras marido, esposa, etc, né? Que tem um significado. Ah, não, nesse ponto sim. Ah, Eu entendo quem chama, tipo, todo mundo de companheiro e companheira. Tipo, Sim, não o é minha Lula. esposa. Ele eu Ele entendo. realmente chama. Igual Lula livre. E aí. Ele eu entendo e quero como companheiro como também. Alô, companheiro. Lula. Oi. Tá me ouvindo, Lula? Eu fui uma das mulheres, Ele né, que gosta de mandou humor, carta hein? pra ele, né, lá na cadeia. Larga esse novo romance, Lula. Só larga. Eu não levo, não. Ele está namorando. Já, Com ele, já, visita ele íntima. já declarou que a primeira coisa que ele vai fazer quando sair é casar. E transar, né? Porque eles É bem lógico. escorpiano, aliás. E aí... Mas, é isso aí, entendeu? Casar é bom. Esqueci o que eu tava falando. Então, mas é isso, sabe? O que eu acho errado é que as pessoas, não só os militantes de esquerda, as pessoas tendem a chamar casais homossexuais de seu companheiro. E daí eu falo, é meu marido. Eu sempre corrijo, porque eu penso assim... Não é meu companheiro. Se eu quiser chamar de companheiro, eu vou chamar de companheiro. Mas assim, ele não é meu companheiro. Nós estamos juntos, sabe? Legalmente, nós somos maridos. Entendeu? Nós somos casados. Ele é meu esposo. Você pode falar namorado, você pode falar esposo. Cônjuge. Sabe? Seu amor, porque seu eu acho que cônjuge. aí- Que eu acho que é tão frio quanto... Que eu acho que É muito frio. Mas, Mas pelo menos, cônjuge, a gente sabe que são pessoas casadas. Companheiro pode ser qualquer pessoa. Então eu penso, ele não é qualquer pessoa, entende? Então eu bato um pouco nisso, porque sempre me incomodou isso. Ah, não, é Elton John e seu companheiro. Não, mas aí eu acho que é subversivo. Aí eu acho que troca o lado da nomenclatura. Sim. Igual a gente falando de POC. Hoje em dia, Sim. POC. Adoro. Há alguns anos atrás, POC era igual Não, a gente falou Sim. no primeiro A episódio. gente estaria, se me chamasse de POC, eu estaria. POC é você! Sai daqui. Eu Batendo sou... cabelo. A gente evolui, né, gente? É. Graças A gente E tudo vai se E ressignificando. aí eu acho que a nomenclatura aí tem um outro significado
significado. Já não é mais pra... Nesse significado, por Propriedade, exemplo, que né? os Não é mais opressor. não é mais opressor. Ele é, vamos dizer, empoderador. Tipo, Ele igual é bicha, mesmo. viado. Ele hoje, é bicho e viado não é ruim. apropriador. Tipo, vou tomar isso pra mim, sabe? sim. É por isso que eu entendo também quem quer fazer o casamento exatamente como é pra se apropriar e Sim. falar, se eles podem, eu posso também. Entendeu? E eu tenho isso também, sabe? Se a mãe dela se o pai dela pode entregar ela, O pai meu vai me pai entregar também pode, isso sabe? Aí, ó, e exercer os direitos que nos foi dado também, né? Que foi conquistado com duras penas. É, né? nada foi dado. Então, essa é foi uma coisa que eu tava conquistado. pensando, né? Sobre esses gays que adoram falar mal da militância, adoram não sei o que. Eu penso, amor, você não ia estar nem vivo se a É, militância não existisse. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Essas Eu tenho pessoas uns acham que... Essas pessoas que pensam assim, né? Acham que alguém chega falando, você tá precisando de um direito? Eu tenho aqui um direito pra te dar. Tudo bom? Eu tenho um sobrando. Ou acha que as coisas só foram acontecendo e ninguém mexeu o pauzinho nenhum pra isso acontecer. Que isso, as coisas são tomadas. As coisas foram evoluindo. Pelo amor Não, de não é Deus. assim, meu amor. Infelizmente, Amigo. muito sangue foi derramado pra você estar aqui hoje. Infelizmente, Pra entendeu? você estar aqui dançando Anitta hoje, tipo, e falando que é sua melhor amiga hétero, você vai fazer o cabelo dela, assim, sabe? Tipo, calma. Você tem muita história antes de você. Exatamente, que é essa consciência histórica, consciência de classe, né? Sim, Que eu acho que muitos gays não têm essa consciência também, porque Nossa, mas muitos. isso não é nem oferecido pra eles, né? Aham, Isso não é oferecido pra nós, né? Não foi oferecido. A gente teve que, de alguma maneira, em algum momento da vida, descobrir. Foi conquistar. Foi tipo assim, na raça. Só que isso no é pra suor. tudo, né? Amigo, eu ia até te perguntar isso, né? Que assim, o que seria do movimento negro se os próprios negros não tivessem tomado muito espaço? Se os próprios nada. negros não tivessem... Não seria nada. Você acha que algum branco, algum dia, viraria... Sabe, você acha mesmo que olha, Princesa- chama de Santa Isabel. Você acha mesmo que a princesa Isabel virou e falou, foi lá. ai, olha como eu sou boazinha. Entendeu? Isso não aconteceu. É tipo, tem que ter o mundo inteiro virar e falar, a gente vai parar de fazer comércio com o Brasil se vocês estiverem escravos. Aí ela vira e fala... Puta que pariu, vou perder meus escravos. Caralho, assinou. Entendeu? Então, assim, isso é histórico. Todos os direitos que são dados para as pessoas que são desfavorecidas, que não são privilegiadas, todos os direitos não foram dados, foram tomados. De alguma maneira, houve uma pressão para que esses direitos fossem conquistados, entendeu? Então, é a mesma coisa. O casamento, para nós, ele é um direito conquistado. Sabe? Voltem a 100 anos atrás. Imagina que nunca... Não era nem mencionado, né? Imagina, Não, 40, 30, 20 anos, vamos voltando. Não tipo, era mencionado. em que momento a gente começou a olhar que casais gays, entendeu? O Freddie Mercury morreu no começo dos anos 90, não foi que ele morreu? Sim, E assim, 91. tipo, 91. ó, temos um fã. e ele morreu, assim, sem falar que era casado com alguém, sabe? Sem assumir, tipo, não, esse aqui é meu namorado, esse aqui... Entende? Aí eu penso... esse momento que estamos vivendo é muito importante, né? Muito importante. A gente tá vendo a roda virar, né? Exatamente. E por isso que o Bolsonaro ganha, né? É por isso que É. a onda conservadora vem, porque tá vendo pra onde a gente tá indo, entendeu? Só que assim, a gente não vai deitar, né? É pra um voltar movimento mais. sem volta. É igual aquela frase que ficou famosa no ano passado, que é o negro não volta pra senzala, a mulher não volta pra cozinha e o gay bicha não volta volta pro pro armário. Mas, Então é isso. aproveitando isso, pra fazer a provocação pra todos vocês, que é uma coisa que eu sempre me Hoje tá incomodo. provocativo esse podcast. Tá cheio de Uma provocações. Eu me incomodo muito sobre a comunidade gay em específico em função disso. Aproveitando a provocação, é a falta de sororidade. Eu entendo que as mulheres trouxeram isso muito mais à tona em função do feminismo e tudo mais. Dentro da comunidade lésbica existe muito o apoio das mulheres pelas mulheres. Na comunidade trans existe sim o fortalecimento das trans em função do cisnormativo, né? Que é o que acaba matando elas o tempo todo. Só que quando a gente vai pra falar da comunidade gay em específico, esse assunto meio que morre, assim. Eu acho que é um assunto muito vazio. Muito shallow, como diria Lady Gaga. E eu acho que é bem por aí, sabe? Como vocês entendem os movimentos que a gente tá falando, né, sobre avanços, mas como vocês entendem coisas básicas como isso que não estão avançando junto com os direitos que a gente tá conseguindo ter a partir de agora? Pode começar por você, Vitor. Ai, nossa. Homens, né? Esse é o problema, né? Sim. Vamos resumir aqui, né? Homens, né? A gente tem uma grande questão, né? Antes de qualquer coisa, a sociedade é muito machista, né? Então a gente
já nasce ou machista, ou a gente tem impregnado em nós uma masculinidade tóxica, sabe? Então, Machismo é basicamente a base de tudo de ruim que aconteceu no mundo, né? Exatamente, entendeu? Machismo e racismo, aí você junta isso da merda que deu, tá esse mundo hoje. Será que o racismo também não vem do machismo, dessa coisa do homem ter que ser superior a algo e a alguém, e daí de repente eu com uma supremacia branca, sabe? A história toda europeia, entende? Eu não sei, aí teria que voltar muito, né? Minha cabeça até dói. Mas é porque é muita história, né? Tudo é história, né, gente? Então eu vejo isso na comunidade gay, só falando, né, dos homens, que é isso, né? A gente continua sendo machista, a gente continua tendo essa masculinidade muito tóxica, que faz com que a gente não se apoie, sabe? Com que muitos gays não tenham essa consciência do macro, de como é ser gay, de ter essa consciência da responsabilidade que você tem como um corpo gay numa sociedade homofóbica. Então, essa consciência não vem porque eu não posso ser frágil, primeiro. Segundo, eu não posso ser gay, né? Porque ser gay é ser menor. Então, eu posso ser um homem que transa com homens. Mas eu não posso ser um gay, entendeu? Tipo, não posso bater no peito e assumir que eu sou gay. Tem que ser, tipo, tudo. Não, esse aqui é meu companheiro. Ele não é meu marido. Não vou te beijar na frente dos outros, entendeu? Por quê? Porque isso é ser menos homem. O Carlinhos Maia, quando foi se assumir, ele falou... eu sou... Não, o que é que ele falou? Ele falou, tipo assim, não se preocupem porque eu sou homem. Eu sou o homem, eu sou o macho. Só que daí eu penso, amor, que... Né? Entendeu? De onde você tirou isso, meu anjo? Então, eu não sei, tô pensando nisso agora, mas eu acho que de alguma maneira a comunidade gay, ela acaba perigando, porque fora o fato de sermos gays, todo o resto nós temos privilégios. Sim. Entendeu? É claro, né? Tem pessoas negras no meio e tal. Mas quando você pega, por exemplo, as pessoas trans, elas sofrem com a cisnormatividade. Quando você pega as mulheres lésbicas, elas sofrem com o machismo diretamente, entendeu? Porque são todas mulheres. Agora, a gente só tem uma questão. Entendeu? Como eu fico sempre pensando que se eu fosse hétero, eu seria o ápice da cadeia alimentar, entendeu? Branco, classe média, sabe? Estudado, sei lá, tipo, seria o ápice. Então, a gente só tem isso. Entendeu? Sim. Então é uma coisa só que a gente tem que aprender com o tempo o que é assumir que a gente não tem todos os privilégios. Uma coisa que as mulheres já nascem com isso, infelizmente. Entendeu? Desde sempre elas têm que conviver com o fato de que elas são colocadas abaixo de toda uma sociedade, entendeu? Masculina. A gente não, a gente é colocado acima. Entendeu? Sim. Você nasce, você é homem, você tá acima. Porque a gente foi criado pra ser o que nossos tios foram. A expectativa do macho, do homem. Você macho. é homem, você pode fazer tudo, você pode sentar de perna aberta, você pode... Você deve sentar de perna aberta. E você tem que dominar o espaço. Não importa quem esteja perto de Sim. você. Eu tenho uma opinião também, que é o seguinte, eu acho que além de tudo isso que o Vitor estava colocando, que ele colocou muito bem, eu acho que também tem um componente da mentira. Que isso é muito grande. Uma vez um namorado meu falou isso pra mim, que como a mentira ela é normalizada na comunidade LGBT, porque durante muito tempo você vive, querendo ou não, muito próximo da mentira. É a mentira do você não do armário, é a mentira de você não se assumir, é a mentira de você não dizer que você é casado, que você namora. Enfim, a mentira muito próxima. Então, quando você tem um componente da mentira muito forte, e querendo ou não, ela é uma coisa muito poderosa e que uma mentira vai puxando a outra e que vai construindo outras muralhas e mentiras muito grandes se transformam em problemas muito grandes. Então, quando você tem esse componente da mentira muito presente, então você tem um problema muito grande na comunidade em si. Sim. E o fato disso existir psicologicamente, assim, eu já refleti muito sobre isso, já conversei com outras pessoas sobre isso também, já tive discussões muito grandes sobre isso, que, tipo, eu acho que a partir do momento que a gente está vivendo agora, que a gente já discutiu isso aqui em outros programas, que isso é uma discussão recorrente, que a gente tem que... A nova geração é uma geração mais fluida, que vai estar muito menos despreocupada com isso, esse componente da mentira vai diminuindo cada vez mais. E a partir do momento que você sai desse movimento, desse componente, eu acho que tudo fica muito mais fácil e muito mais fluido, entendeu? Porque você vai se relacionar com as pessoas de forma correta e sem precisar de... E orgânica, genuína, exatamente. né? E sem precisar criar mundos paralelos, porque durante
durante muito tempo você... Imagina uma pessoa que era gay nos anos 70, no Brasil, e que precisava... Sobreviver. Então, essa pessoa tinha uma vida paralela, entendeu? Tipo, um amigo meu tava falando esse final de semana comigo que ele teve um namorado durante mais de 10 anos. Ele namorou um cara casado, que tinha um cara casado e que tinha um filho da idade dele, entendeu? Nossa. E o que foi... E a história era mais ou menos assim, tipo, quando ele tinha 20 anos... ele chegou pra mãe dele, isso nos anos 60, chegou pra mãe dele e disse, eu sou gay. A mãe dele disse, gay não existe, vá pra igreja orar. Aí ele foi pra igreja orar, aí orou, aí depois a mãe dele apressou ele pra uma mulher, ele casou com essa mulher, teve filhos com essa mulher, viveu com essa mulher durante muito tempo, e aí um belo dia ele decidiu assim, vou ter agora meus namorados. Ele tinha namorados, entendeu? Numa vida paralela. Então você imagina uma vivência como essa também, entendeu? Esse componente. É o tempo perdido, né? Exatamente. Família destruída, porque destruiu uma família, entendeu? Mas porque, assim... querendo ou não, essa mulher... ela foi enganada. Sim, também. Né? Não de forma direta, mas ela foi enganada. Porque ela se casou com uma pessoa que não estava falando a verdade pra ela. Mas você não... Mas isso te dá, por exemplo... Isso dá margem pra você pensar assim... Que essa pessoa talvez não confie em todo mundo. Sim. Entendeu? Então, como é o relacionamento dessa pessoa com outras pessoas? Numa comunidade, Numa comunidade como essa. Aí você é um relacionamento de negação, muitas vezes, entendeu? Fora a ausência do senso de comunidade também. Não, e a gente aprende que tudo que é diferente daquilo que a gente nasceu pra ser é errado, ruim, é submisso, é menor, é nojento. A gente aprende que buceta é nojenta. E a gente reproduz isso. Sim. Gay reproduz muito isso. E isso é horrível. De cesárea pra não passar. Né? Aliás, gays... Melhorem. Tá? Mas eu fiquei pensando numa coisa aqui, né? É tanta coisa pra lidar, né? Tipo, né? Não sei se as pessoas heterossexuais pensam nisso, mas pra gente é tanta coisa pra lidar. O quanto atrasa a nossa vida, tudo isso ser uma grande questão, né? Sim. Porque a gente demora pra se aceitar. Eu falo a gente, né? Porque a maioria, né? Deve ter gente que é mais fácil. Mas a gente demora pra se aceitar. A gente demora pra se entender. Sim. Sabe? Aí você demora pra um tempo da vida longo querendo a aceitação das outras pessoas. Então, assim, né? Primeiro eu demorei pra me entender, aí agora eu preciso fazer com que as pessoas me entendam. Só depois disso é que eu começo a viver as outras questões. Aí eu começo a eclodir a questão e poder ir para a comunidade. Então, muitos gays ainda estão na primeira questão de se aceitar. Porque para eu poder falar, eu mesmo, Vitor, para eu poder falar em nome, entre aspas, da comunidade ou falar coisas sobre ser gay, demorei muito tempo para poder assumir pra mim, assim, tipo, não, é isso que eu sou. É uma coisa que a gente sempre fala que a galera da nossa idade, tem mais tempo de armário do que tempo de vida fora do armário. Pelo amor de Deus, muito. E a gente tem mais tempo vivendo mentira do que vivendo a nossa verdade. E aquilo, quando você sai do armário, você não sai totalmente do armário. Você sai do armário, é um processo gigantesco. Às vezes você volta. Ainda. Às vezes você volta. E é um tempo de negação gigantesco. São vários armários. Vários armários. Você tem que sair do armário todo dia no emprego. Aí você tem que sair do armário pra amigo. Pra família. Aí pra sua avó. Aí depois pra sua tia. Aí depois... Né? E eu acho que todo esse processo é muito violento, né? Muito. Porque assim, pessoas heterossexuais... simplesmente não têm essa ocupação. Nascem e vivem. Exato. Se preocupando com outras coisas. Exatamente. Então eles podem nascem ficar... e vivem a vida dela. Eles podem ficar... Inclusive isso... Podem pensar em casamento. Podem pensar em tudo. Podem pensar em filhos. Eles podem desde os 18 anos ficarem pensando assim, nossa, eu vou casar com o marido dos meus sonhos ou com a mulher dos meus sonhos. E assim, de fato, linda. você vai casar, né? Se você quiser, né? E se alguém te querer, claro. Mas eu fico pensando o quanto isso atrasa a nossa vida, inclusive nossa vida profissional, sabe? O quanto a coisa a gente não perde porque a gente tem que estar cuidando da nossa sexualidade, porque ela é uma questão. E ela é uma questão que ela é colocada sobre nós, não foi a gente que escolheu. Então, eu fico pensando, a minha vida só foi pra frente o dia que isso... A minha vida mesmo, né, pessoalmente. Só foi pra frente o dia que isso estava completamente resolvido na minha cabeça. Resolvi. A minha sexualidade é essa, é assim que eu vivo ela. Família é isso aí, amigos é isso aí, mundo é isso aí. A partir do momento que eu entendi isso e que eu assumi isso,
A minha vida inteira foi pra frente. Deslancha, né? Deslancha. Parece Aí eu- que começa. Você vai... Então, porque existe uma coisa que eu acho que a gente precisa começar a falar, e as pessoas não estão falando, que é o empoderamento gay. Sim. O empoderamento LGBT, não só o gay, mas a gente, como LGBT, a gente tem que se empoderar, a gente tem que olhar e falar assim: é isso aqui que eu sou, e isso não é abaixo de ninguém. A gente tem que começar a fazer isso, porque senão, assim. É um processo que, se a gente não para ele pode se perpetuar para a vida inteira. Entendeu? Devem ter, com certeza, LGBTs com 80 anos que são dentro do armário até hoje. Sim. Entendeu? Deve ter... Quando eu vejo, assim, tipo, esses casos, né? O Carlinhos Maia, ele namorou 10 anos escondido. Sim. Antes de assumir o Lucas, 10 anos, entendeu? Aí a galera veio, tipo, meter o pau. Por isso que eu passei um pano, sabe? A galera veio meter o pau quando ele foi se assumir. Só que eu penso, gente, pense como é violento. Você ficar 10 anos com alguém escondendo, com todo mundo falando pelas suas costas e você tendo que esconder. Você não conta pra ninguém. E ele é um cara que a vida dele inteira é filmada. Então, em que momento ele podia ser gay? Se a vida Quase o show de Truman, né? Exatamente, Totalmente. É o entendeu? show de Então, assim, Truman. tipo, é o nosso show de Truman, né? Não, O Carlinhos literalmente Maia. só podia entre 4 paredes. Exato. Então, pra ele, Literalmente. depois disso, ele começou a ter vários amigos gays, começou a andar em rodas gays, começou a andar muito mais com o Lucas. Eu penso, ele se libertou, entendeu? Ele vai ter o processo dele, pode ser que ele demore anos pra ter uma consciência que a gente tem hoje, que a gente também demorou anos Não, pra ter. o mesmo lance do Diego Hipólito, recentemente, que ele fez a matéria agora Exato. falando sobre isso. Eu cheguei até a ler a matéria pra entender um pouco mais. E eu fiquei realmente incomodado quando as pessoas falavam do tipo, só você agora não percebeu? Gente, ele tinha plena noção disso, ele sabia muito bem como acontecia com ele. Mas existem fatores que faziam com que ele não pudesse viver a realidade dele. Eu acho que a gente tem que entender também desse ponto de vista, né? De como é o não poder viver sua realidade por motivos técnicos maiores do que a sua. Quantos tipo, vontade, atores, sabe? né? A E gente como sabe é que são ofensivo gays esse e não- negócio de tipo, já sabia. Chocado, Ai, nossa, ótimo, muito chocado. Tipo assim, cara, tá, tudo bem. A gente sabia, a gente tinha a nossa visão, mas é a visão dele, a história dele. A gente não tem direito sobre a vida dele. A gente já falou isso no episódio de Fãs Tóxicos. A gente não tem direito sobre a vida das pessoas famosas. No fim das contas, só não porque elas são importa. famosas. Aliás, Não, nunca nem- importou o que as e pessoas ninguém. achavam. E nem, ou não. e nem famoso, né? Como você tá falando, nem famoso no geral. Tipo, esse é um processo que a pessoa tem que passar por ela mesma. Ela Sim. tem que entender esse processo do começo ao fim por ela mesma. É isso, é a falta de sororidade, né? Exato. Porque a gente também passou por esse processo. Então, como é que eu posso ver uma pessoa passando por esse processo e eu não vou lá dar a mão pra ela? Sim. Tipo, esse foi um processo também meu. Quando eu fui me assumir falando do Carlinhos Maia, mas quando eu fui me assumir pra minha família, eu falei assim, não precisam se preocupar porque eu não vou ser travesti. Se fosse hoje, eu jamais falaria essa frase, entendeu? Jamais, porque se um dia entendeu? Se eu for travesti, ou se eu fosse, isso não é o menor problema. Então, a primeira coisa que eu deveria ter falado é assim, eu sou gay. E é isso aí. Se eles perguntassem, mas você vai ser travesti? Eu falei, não sei. E se eu for? Entendeu? Mas eu não tinha isso na época. Eu tinha 22 anos, já era tarde, né? Mas eu não tinha isso na época. Então, como é que agora um cara vira e fala uma besteira e eu vou botar ele na fogueira? Sabe? Eu falo assim, eu falaria a mesma coisa se estivesse na mesma situação que ele. Acho que é esse que, né? O coração da empatia. É isso que, tipo, vale quando você se coloca realmente no lugar da do pessoa. Não é Porque o que você eu... está nesse lugar, né? Mas eu também Eu entendo. já estive, né? Mas, Vitor, eu também entendo quem não acredita, quem fica chateado, quem fica por N eu motivos, também, entendeu? aham. Porque são pessoas que poderiam ajudar a causa de alguma forma. É a mesma coisa que acontece com um famoso ator galã aí que tem um sobrenome que começa com G. Não vou falar o nome dele. né? Quem será? Que todo mundo sabe que ele é e ele não vai sair do armário e ele tá muito confortável lá no armário dele. Eu já presenciei várias coisas, assim, várias pessoas que foram com eles que ele disse, esse aqui é meu melhor amigo e tal. E tudo bem, entendeu? Também. E as pessoas vêm falando, por que essa pessoa não sai? Porque não é o momento dessa pessoa não sair, entendeu? E às vezes não é nem por isso, assim. Né? Tem outros atores que também Sim. são gays e que eu conheço, né? Eu sou ator Sim. também, então acabo Aham. conhecendo umas pessoas. Mas eu já conheci atores, assim, que são muito gays. Mas...
pra vida pública, eles são heterossexuais. Sim. E eu não os julgo também, porque eu fico pensando, isso é mais violento pra ele do que é pra mim. Tipo, pra ele, porque ele tá dentro de uma indústria hipócrita que diz que ele não pode se assumir, porque senão a sua novela vai perder o patrocínio, porque ninguém vai acreditar num ator homossexual fazendo um personagem que pega a Juliana Paz. Tipo, ninguém vai acreditar nisso. Então, por isso, a própria Globo é culpada por isso. A indústria do audiovisual brasileiro e internacional é culpada por isso. Então, quando a gente tem que conhecer a realidade pra gente poder... É um sistema que existe antes da gente nascer, né? Sim, gente. É muito mais antigo. O buraco é muito mais Já baixo. fizeram, tem listas no YouTube, é só procurar. Tipo, atores que eram gays e a gente não sabia. Tipo, atores, o quê? Dos anos 50. Que eram gays, casados Tipo com outros Rock atores. Hudson. Não sei quem é, mas pode ser. É que Rock Hudson é o mais famoso de todos. Que ele era o galã de Hollywood e ele largou tudo pra ser gay, assim. Exato. Entendeu? Eu Mas amei. Largou tudo. Eu amei. Aposentadoria por Esse que é o viadagem. problema. Ele não, teve que eu largar achei tudo pra engraçado. seguir. Não, foi o muito termo. engraçado o termo. Mas isso mas é ele largou tudo por ser gay pra viver... de na fato, verdade, mas isso é um grande problema, né? Por que que o cara tem que largar a vida dele? E eu já passei por isso. Hã? Não é o Rock Hudson. O Rock Hudson é que a Madonna era fã do Rock Hudson e aí ele foi um dos primeiros atores do Star System mesmo a se descobrir com AIDS. E aí a Madonna mandou fotos autografadas pra ele leiloar, pra ele ter dinheiro, temos etc, fãs. nos anos 80. Ai, Madonna, e tipo, tudo da minha vida. e aí ele foi tirado do armário por causa doença. do vírus do HIV. O Rock Hudson é desse caso, mas ele é tipo do Star System, são outros atores, mas enfim, tem vários. Mas eu acho que é isso, tipo, o que faz com que a pessoa não possa, né? Eu já passei por isso, de algumas pessoas... Na verdade, eu tive que passar por isso, por eu ser ator, de chegar uma hora que eu falei assim, ok, eu já tava dentro do Quebrando Tabu, e eu falei, ok, eu tenho muita vontade de falar sobre o universo LGBT, né? Porque já que eu tenho esse microfone na minha frente, por que eu não vou fazer isso? Eu falei, bom, é uma escolha. A partir do momento que eu falar, eu viro um ator gay. Ponto. Isso pode me fechar várias portas. Isso pode me impedir de fazer várias coisas, porque as pessoas não dão espaço para um ator homossexual, a não ser que ele faça só personagens excêntricos e gays, entendeu? O homem heterossexual ator pode fazer qualquer ator. Nossa, qualquer Inclusive personagem. de gay. Inclusive de ganhar trans. Oscar, né? Inclusive trans, qualquer coisa, entendeu? Pro homem heterossexual é dado todos os espaços. Você pode fazer uma mulher, você pode fazer... Se você for um homem branco e a gente tem os casos de blackface aí, vários. Vários, que são o quê? que- Passa um pano, ali pode. Entendeu? Mas é isso, tipo... Então, eu passei por isso, sabe? Essa teve que ser uma escolha pensada minha. Tipo, já que eu vou me assumir, então eu vou ser assumidamente um ator homossexual. E todo mundo que for me contratar vai ter que saber disso. O que eu fiz? Fiz um canal no YouTube pra eu ser ator lá. Porque lá eu posso ser ator, ator do meu canal. Então, lá eu só contrato atores gays, lésbicas, entendeu? Por quê? Porque é o espaço. Já que não vão me dar esse espaço, eu vou lá e vou cavucar um espaço, entendeu? Isso. Como a gente começou falando bastante de casamento, e deve ter muita poquezinha que ouve a gente que quer casar e tal. Sobre as burocracias e sobre o que você enfrentou pra isso. Eu sei que a sua família deu super apoio, foi, né? Então, tipo, é uma exceção ainda. Mas eu queria, tipo, que você contasse, assim. Porque como a gente é gay e a gente não procura sobre casamento quando a gente é pequeno e a gente não entende sobre casamento. Muita gente, então, tipo, às vezes quer casar e não sabe como procurar, onde vai, o que fazer. Então, eu acho que é uma boa deixa, assim, pra gente encerrar. E é isso. Então, eu tive o apoio da família naquelas, né, também, né? Vamos sempre lembrar disso, né? Porque eu aprendi a não precisar do apoio deles. Sim. Entendeu? Eles são maravilhosos pra mim, etc. Mas eu aprendi isso, assim, tipo, eu não vou ficar frustrado. Então, eu intimei as pessoas a irem no meu casamento, né? Eu não dei pra elas a opção de não ir. Porque eu achei um absurdo eu ter que ficar esperando pra ver se minha mãe ia decidir. Sabe, meu cu. Mas é isso, assim, casar é igual casar, entendeu? Não tem a menor diferença. Todos os cartórios são obrigados a realizar no casamento. Ele não pode se negar. Nenhum juiz pode se negar a isso. No Brasil, até então, até o dia de hoje, que é dia, não sei lá, de maio.
né? Porque tudo pode mudar a qualquer momento. Então, Vai que o Bolsonaro decreta, né? Estado de sítio. que é isso, pelo amor de Na Deus. madeira. Não. Mas, então é normal, é como qualquer casamento. Você vai até um cartório, você, seu cônjuge, seu futuro cônjuge, ou futura cônjuge. Seu cônjuge. Seu cônjuge. Seu cônjuge. Seu cônjuge. Você e seu cônjuge. Aí vocês vão. Alguns cartórios pedem para que você vá. Montada. Não, mentira. Só pode casar gay se você for com perucão roxo. Caco brilhou com essa agora. Com leque. Tem que provar que é gay mesmo. Se não Veja o Cadê? moço aqui agora, Veja na minha esse frente. moço. Faz strike a pose. Se não É. conseguir- Qual a discografia da Madonna? Fala aí, rápido. Sabe a letra de Vogue? Não sabe, não vai casar, meu amor. Tem que fazer o rap de Vogue, né? Na hora. Então, mas assim, você chega, alguns cartórios pedem para que você leve os padrinhos, né? As testemunhas, né? Não chama padrinho. As testemunhas, já para esse dia que é só para você marcar o dia do casamento, tá? Você chega lá com os seus documentos, você tem que fazer... Você tem que ir no cartório que é próximo à sua casa, o que é mais perto da casa de um dos dois. Você chega nesse cartório com o seu comprovante de endereço, com o seu RG, com a sua certidão de nascimento. Ambos, né? E os RGs das testemunhas. Quando você chega lá, acontece uma coisa absurda, que é você entrega a sua certidão de nascimento, dá adeus pra ela, que você nunca mais a verá. A sua certidão de nascimento para de valer para sempre. Por quê? Meu Deus, isso eu não sabia. Prepare-se. A partir do momento que você assina a certidão de casamento, ela é para sempre. Quando você se separar, se você se separar, você tem um adendo da certidão dizendo que você separou daquela pessoa. Mas para sempre você tem que usar essa certidão. Meu Olha Deus. só como é, né? Eu quase caí E quem pra trás. casa de novo? Aí você vai e ganha uma Vai nova reciclando. certidão de casamento. Ah, tá. Entendeu? Recicla os papel e vai que vai. Exatamente. Puta merda, eu não sabia disso. Que você nunca mais é solteiro, entendeu? Tipo, eu nunca mais vou ser. Se um dia eu separar do Vinícius, eu vou ser divorciado. Exato. E daí, se morre, é viúvo. Tipo, você não volta a ser solteiro, entendeu? Nunca mais. Então, isso aí já tô avisando agora, porque isso aí quase que a gente desistiu. Aí não troquem Ai, o tem- nome de vocês, pelo amor de Você Deus. trocou o Ai, nome? não, que café. Tem uma... Mas eu vi uma mas thread. eu Eu respeito. tenho que contar a história da mãe da minha amiga. Eu vi uma thread no Twitter de uma mulher falando assim: nunca na vida de vocês troquem o seu sobrenome com o seu marido. Aí ela começou a falar assim: cada like eu vou postar um documento que precisa trocar. Meu A Deus. thread era infinita. Infinita. Você tem que trocar tudo. Aí ela falou assim: todo dia eu descubro um documento que não vale mais porque eu preciso trocar. Claro, você mudou de nome, entendeu? Você não é mais Deus, aquela gente. pessoa. Isso é muito louco. Não, e se sua mãe também divorciar do seu pai e ela quiser trocar o nome dela, você também tem que trocar todos os seus documentos porque tá com o nome antigo da sua mãe. O da minha mãe aconteceu isso. A sorte é que eu perdi minha RG e na que eu perdi eu consegui. Você já comprar um fez novo. com o nome. Então, Mas foi gente. isso. Mas assim, Gente, nossa, que mas se burocracia. esse for o seu sonho, você pode fazer isso também, tá? Casais homossexuais sonhão, também. hein? A história da mãe da minha amiga é a seguinte: ela se separou do pai da minha amiga, né? 30 anos de divorciada. Aí o pai morreu. O pai morreu. Tá rindo Eu já disso, tô que rindo. horror. O pai morreu. E aí, depois de mais 15 anos depois, aí ela tava assinando o documento como viúva. Aí o povo dizia: ué, mas você não era divorciada? Como é que você tá assinando como viúva? E é por causa disso, entendeu? E era sempre uma explicação bem longa até ela se 15 explicar anos que ela não depois. podia. Mano, 15 anos ainda você vai estar descobrindo coisa que você tem que fazer do É, meu Deus. exatamente. Então eu Assinado também como entendo viúva. quem não quer casar, entendeu? Porque assim, ó, é você botar o Estado no meio da sua relação, entendeu? Então eu entendo também quem fala assim, eu não quero passar por isso. Fala, ok, entendeu? Tipo, porque realmente você tem agora, se eu for comprar qualquer coisa, Vinícius tem que assinar. E se a gente for separar, isso tudo vai pro meio Sim. do rolê, entendeu? Casais homossexuais também podem escolher qual é o regime do matrimônio, né? Se você quer comunhão total universal de bens, parcial ou descomunhão, não, como Acho chama? chiquérrimo Separação, entendeu? De Sugar bens. daddy. Exatamente. Aí você pode escolher isso e assim, você marca o casamento para no mínimo 30 dias antes do casamento.
Então, porque tem que ter 30 dias, vai sair no diário oficial que vocês vão casar. Porque caso alguém em algum lugar tenha algo contra você que impeça esse casamento, a pessoa tem 30 dias para evitar isso. As proclamas. Cara, é mais burocracia pra pessoa se intrometer e depois- falar que não do que Calma, você você não sabe a burocracia que é pra separar. E aí, depois disso, você vai, o casamento. Que Cleusa tava lá naquele Por isso, rolê, sabe? maravilhosa essa história. E aí, depois disso, você chega lá pra casar, o casamento dura 10 minutos. Se o juiz estiver com muita pressa, dura 5. Não tem nada. Se o juiz quiser, o casal nem fala, entendeu? Então, você chega lá, separa, assim, você assina um negócio, aí a testemunha assina um negócio, o juiz fala, pelo poder em mim investido, eu quero vocês casados. E é isso aí. Acabou. É um tiro só, entendeu? Aí você tá casado, legalmente casado, tá? Aí depois pra separar é outra história, né? Isso aí a gente deixa pra... Separar, a gente faz um outro Um programa. outro episódio. né? Espero que não seja... Não vai ser, por favor. Vai ser com um casal em pé de guerra. A Vai gente ser com vai alguém que já vamos separou. trazer um casal Vamos trazer a separado. Cleusa aqui. Vamos trazer a Nossa, Cleusa. virar o A programa da canceriana não Márcia, aguenta. eu amei. O quê? A canceriana não aguenta um episódio de separação. Nossa, jamais. Que isso. Eu ia chegar aqui com óculos escuros desse tamanho. E eu ia ficar com uma A voz maquiagem assim, ó. borrada aqui inteira. Aquela redinha assim, né? E aí eu só ia falar... Aquele filtro do Instagram, né? Aquele noir. Com uma garrafinha de vodka do lado. Ai, gente. Eu sinto a gente era feliz, mas ele me traiu. E, amigo, só pra gente encerrar, então, deixa uma dica, um conselho para a comunidade, para os jovens POCs. Uma ofensa Brasil. também, se Uma quiser ofender a ofensa, comunidade, melhor, tá livre. hein? Fica à Um vontade. último recadinho. O que você quiser falar. Ai, que eu quero... Brasil que eu quero. Bom, pra todo mundo que tá ouvindo, né? Eu digo só que a gente é gay, a gente é POC, a gente é o que a gente quiser. E isso não faz da gente nem um pouco menor que ninguém, tá? Ouça isso no repeat, se você precisar. Porque eu acho que é o que a gente tá precisando no momento mesmo, é se olhar e se valorizar. Se amar, né? Entendeu? Exato, assim. Tipo, saber que a gente pode o que a gente quiser. A gente tem os direitos que todo mundo tem. E a gente tem que batalhar por isso. Sempre sabendo que pra gente conseguir as coisas, a gente não precisa ser menos gay. A gente pode ser exatamente gay do jeito que a gente é, POC do jeito que a gente é. E a gente vai ter todos os direitos, sim. Arrasou, viado. Viada. Tombou, lacrou e tudo mais. Não deita não, hein, viado? Usem isso de mantra, gente. E esse foi mais um episódio. Você Da quer Maratona falar? LGBT. Muito Especial Maratona obrigado, LGBT. Vitor. Foi incrível. Muito obrigado, Obrigado. Vitor, pela participação. Foi tudo real. Muito obrigado. Gente, se Ai, vocês obrigado. O quiserem ver o episódio Vitor... foi lindo. Se vocês quiserem ver o Vitor dublando uma música bafo, vão lá no nosso perfil no TikTok. Ai, faça seu jabá, né? Se divulga, verdade. por favor, todas as Ai, redes. gente, me achem, encontrem no Instagram, Vitor de Castro. É de Castro, é com I. É de Castro. De Castro. É de Castro, é. E também É no tipo YouTube. DiCaprio. É tipo de Capro, Não é Victor, exato. né? É Vitor. Ai, você acredita que eu escolhi esse nome por causa disso? Enfim, história de adolescente. Aí depois nunca mais tirei. Eu não vou botar o meteoro aqui Nunca também, porque mais é tirei. bem bizarro. Mas tá tudo bem, né? A gente faz uns erros. Com 14 anos e carrega esses erros. E também tô no YouTube, né? Deboche Astral. Que é mais porque eu acho que a gente precisa rir também, né? Da vida. sim, é engraçadíssimo, gente. Não dá pra ver Para, sobre... Eu só acho muito horrível o que você faz com os capricornianos. Horrível é o que vocês fazem com nós. Vitor, muito obrigado de novo. Obrigado. Poquezinhas, terça-feira que vem tem mais um Estamos aqui de episódio. O volta. episódio normal. Normal que fala? É normal. É um episódio... Corriqueiro. É corriqueiro. E por favor, comentem com a gente o que vocês acharam desse episódio. Yes. Enchem o saco do Vitor comentando também. A gente quer saber o que vocês acharam do episódio, que é E sempre quinta-feira que vem temos o episódio B da nossa maratona da Parada LGBT. Isso. Teremos participações especiais, 2 participações nesse episódio. E fiquem ligados. Muito obrigado por Exatamente. estarem aqui com a gente. E não esqueça de mandar e-mails para pocketcultura@gmail.com. pocketcultura@gmail.com. Repetindo. pocketcultura@gmail.com. É bem rádio aqui. É isso. Beijo! Beijo, Até gente. semana que vem.